Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do momento que você estiver vendo esse vídeo. Aqui quem fala com vossas senhorias é o professor Mário Moura, professor de eletiva. Pessoal, estou gravando esse vídeo para falar sobre a nossa atividade final. Pessoal, tudo que é bom dura pouco. A nossa atividade final da nosso curso de eletiva. O nosso curso de eletiva, pessoal, é sobre jornal na escola, né? Galerinha que eu tô falando é a galera do nono ano. Beleza, galera do nono ano? Jornal na escola. Teve jornal na escola? Não teve, né, pessoal? Por causa da pandemia. Mas, enfim, a gente tem que fazer, para terminar a nossa seletiva, para eu poder dar nota para vocês, uma atividade prática, uma atividade que mostre o que vocês aprenderam durante o curso, né? Lembrando que eu tô 3 semanas ou 4 semanas martelando em cima sobre o conteúdo do nosso jornal da escola. Eu estou ensinando a vocês que um jornal ele tem sessões, que cada sessão fala sobre determinada coisa. Ó, exemplo. Lembra? Ó, jornalzinho. Ó, primeira matéria, primeiro conteúdo, é a capa, vem a manchete, a notícia principal. Daí tem a seção do dinheiro, que vai falar sobre dinheiro. Tem a seção do esporte, que vai falar sobre esporte. Daí tem o editorial, que é uma linguagem jornalística, e eu já explico daqui a pouco o editorial para vocês. E tem a seção da cultura, né, em que fala sobre cultura, né? Então, pessoal, o jornal ele é dividido em seções. Isso eu já falei nas primeiras aulas para vocês. E cada seção fala de um determinado tema, assunto, aborda um determinado assunto. Para que o leitor vá direto, se ele quiser, no conteúdo que ele quer entender, que ele quer se instruir, né? Que ele quer adquirir conhecimento sobre aquilo, sobre o que o jornal está falando naquela semana. Então, um jornal é dividido por seções. Outra coisa que eu falei com vocês se chama linguagem jornalística. Existem formas, tipos de textos em que o jornal trabalha para que o conteúdo do jornal não seja maçante de ler, entendeu? Às vezes o jornal ele utiliza de certos textos, tipos de textos que fazem com que o leitor ele se distraia e ao mesmo tempo se informe, que a leitura não fique ruim ou angustiante ou maçante para que o leitor possa estar adquirindo esse conhecimento. E quais são os tipos de linguagem jornalísticas? Que é o conteúdo que a gente está trabalhando nessas últimas 3 ou 2 semanas aí. 3 semanas, eu estou batendo bastante na tecla das linguagens jornalísticas. São os tipos de texto que são utilizados no jornal para passar informação, para passar o conteúdo, mas que o leitor leia e possa se distrair, né? Ele possa adquirir um entretenimento ao mesmo tempo que ele lê, beleza? E quais são os tipos de linguagens jornalísticas? Olha que eu estou dando uma aula resumo do conteúdo e ao mesmo tempo eu vou explicar a atividade nossa. Então vamos lá. Quais são os tipos de linguagem jornalística? A entrevista, o editorial, é, a charge, os quadrinhos, as crônicas, é, e é isso. Então, entrevista, o principal, notícia, né? Que o jornal ele é cheio de notícias. Notícia, entrevista, editorial, crônica, quadrinhos e charge. São esses aí que eu trabalhei com vocês. Então, cada um tem uma forma do texto ser redigido e uma forma de informar, de passar conhecimento ao leitor. Vamos lá, eu vou explicar por cima, lembrando que o conteúdo está no nosso grupo de WhatsApp, pessoal. Beleza? Eu estou dando uma aula aqui para fechar esse conteúdo, para ficar mais claro e para mim explicar a atividade final nossa. Então vamos lá. O que é a notícia? A notícia é o principal gênero jornalístico. A notícia é a forma de que como o repórter vai passar uma informação para você. A notícia ela tem como objetivo passar uma informação de forma imparcial. O que é ser imparcial? É não tomar partido. É não falar se verde é legal, se eu gosto de verde ou não gosto de verde. Mas explicar o que é o verde para você. Que é a união do... Eu não lembro
como é formado verde, eu acho que é azul e vermelho, né? Ih, caramba, agora eu não lembro mesmo. Mas enfim, explicar o que é verde para vocês, entendeu? Vou falar uma notícia sobre a caneta, vou explicar o que é caneta e o que aconteceu com aquela caneta. Então a notícia ela tem o objetivo de informar sobre determinado assunto e falar sobre aquele assunto em determinado contexto. Eu vou falar o que é uma caneta e vou falar que o menino na escola engoliu a tampa da caneta. Então a notícia explica sobre isso, entendeu? A notícia tem essa característica de ser imparcial. A pessoa não vai tomar partido, só vai noticiar, beleza? Para isso a gente tem outras linguagens jornalísticas aí. Na hora que a pessoa vai tomar partido, vai falar sobre determinada coisa. Já aproveitando, vamos falar sobre a notícia que a gente toma partido, que a gente fala, ó, a gente vai falar sobre corrupção e essa nossa ideias sobre a corrupção. A corrupção não é legal, tem que ser feita uma lei contra a corrupção, existem vários tipos de corrupção. Nos últimos anos a gente tem visto aí as CPIs. Essa CPI, inclusive a gente vamos falar aqui sobre a CPI agora da vacina, do coronavírus, e e essa é uma das formas de se tratar esse assunto. Então, quando você fala de uma notícia de forma parcial, que você está omitindo a sua opinião, você acha que é bom, você acha que é ruim, ou como você tem o que tem que ser feito sobre determinado assunto, isso se chama editorial. Todo jornal tem um editorial, seja o jornal impresso, que é esse que a gente vê aqui, ou o jornal virtual, né? O jornal no computador. Todo o jornal tem um editorial. Ele expõe sobre determinado assunto, falando a posição do jornal, beleza? Daí a gente falou sobre notícia, editorial, entrevista. A entrevista você vai falar sobre alguém, fazer perguntas para determinada pessoa, para saber a visão dela sobre determinado assunto ou para saber um pouco mais da história da vida dela, entendeu? Entrevistas eu acho que vocês já estão mais acostumados. Quadrinhos você vai tratar sobre um determinado assunto de uma forma humorística. Você vai informar a pessoa de uma forma que faça ela dar risada. Então fica muito mais legal às vezes ler o quadrinho. Às vezes a gente vai direto no quadrinho, né? Porque é engraçado, é divertido e essa é uma forma bem inteligente de você tratar um determinado assunto, né? Eu falei sobre entrevista, notícia, editorial e quadrinhos. Crônica é quando um jornalista ele fala do cotidiano, fala da vida de uma pessoa no cotidiano. Então ele vai falar da infância dele, vai falar de uma outra pessoa no momento que ela vive, do cotidiano dela, seja no passado, no presente ou no futuro. No presente, a pessoa que vive no subúrbio é assim, então eu tive contato com a senhora, não sei o que, ela pega o ônibus 5 horas da manhã para trabalhar, pega mais um ônibus quando chega na metade do caminho. Então ela vai contar a vida de uma pessoa, seja ela própria ou de outra pessoa, através do cotidiano, beleza? Então, crônica, entrevista, editorial, notícia, quadrinhos. Dessas 5, você vai escolher. Eu vou dar a opção de 2 para você. Ou de 3, vai. 3. Ou você vai fazer um quadrinho sobre um determinado assunto, seja vacina, seja corrupção, um assunto que seja polêmico, pessoal. Você vai fazer um quadrinho, 3 tirinhas, 3 quadrinhos, falando sobre isso, de uma maneira bem humorada, beleza? Se esforcem aí. Então o quadrinho ele é um desenho com falas que você vai tratando de determinado tema, beleza? Ou você vai fazer um quadrinho, ou você vai fazer uma entrevista, pode ser fictícia. O que é fictício? Você pode inventar. Eu vou entrevistar o Neymar. Eu vou entrevistar a Xuxa. Eu vou entrevistar o Lula. Eu vou entrevistar o Bolsonaro, credo. Então, você pode inventar. Na entrevista, eu quero 10 perguntas. Você pode inventar a resposta da pessoa também. Coloca a cabeça para funcionar aí. Inventa a resposta que ele vai dar para você. O que você queria que ele desse a resposta, entendeu? Ou você pode fazer uma entrevista com uma pessoa que você conhece. Seu pai, sua mãe. Você pergunta para sua mãe como que é ser dona de casa. Ou sua mãe tem uma profissão. Como que é a profissão dela. Que hora que ela vai trabalhar. Se é legal ou não a profissão. Inventa 10 perguntas aí e me faça. A outra opção é uma notícia. Você vai pegar uma notícia através das suas próprias palavras, do próprio vocabulário seu, você vai fazer uma entrevista de, no mínimo,
10 linhas, beleza? Então, a nossa atividade final, valendo nota, é uma entrevista. É uma entrevista, não. Você vai escolher uma dessas 3 linguagens jornalísticas, vai fazer no caderno, a caneta, tudo, e vai enviar para mim, tá bom? Ou você vai fazer uma entrevista, seja ela uma pessoa que você inventou, e você vai inventar as respostas também, óbvio, né? Ou uma pessoa que você conhece, seu amigo, seu irmão, sua mãe, sobre um determinado assunto. 10 perguntas. Inventem aí. Dá para fazer 10 perguntas bem bacanas sobre determinado assunto. Ou uma entrevista, ou uma notícia de no mínimo 10 linhas, tudo a caneta no seu caderno e vai enviar para mim. Ah, notícia sobre o quê? Sobre esporte, uma notícia sobre o Lázaro aí, o Lázaro que estão procurando aí, o cara, o ramo brasileiro aí que estão procurando, esse cara perigoso aí, ou coronavírus, ou um novo experimento científico que fizeram no Nordeste, ou a história da vida de algum artista. Pessoal, tem muita coisa para ser feita. Ou uma tirinha, né? Um quadrinho, 3 quadrinhos, pode ser, sobre um determinado assunto, que tenha humor e que você desenhe, tá bom? Façam tudo no caderno, a caneta, tirem foto e enviem para o professor. Hoje é dia 22 de junho. Essa atividade é para ser entregue dia 9 de julho. São 3 semanas, pessoal. Dá para fazer bem feita essa atividade. Envie para mim no meu WhatsApp particular, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. É a atividade final, é através dessa atividade que eu vou avaliar vocês, tá bom? Um abraço, fiquem bem, se cuidem e até mais.